Bom, pessoal, nós vamos entrar na parte final, portanto, de analisar os encaminhamentos do seminário, né? E é óbvio que nós estamos extremamente contentes com a fluência dos nossos colegas, mas também com a presença enorme de outras pessoas, de outras instituições, como a FIE, né, como a Fazenda, né, e que nos permitiu fazer uma discussão fantástica, descobrir uma série de coisas, perceber outras. Nós abrimos um horizonte para a nossa perspectiva de ação da Secretaria e da GDI. Nós vamos fazer esse procedimento de encerramento, será da seguinte forma. A Mariela vai fazer uma análise dos encaminhamentos, depois o Ivan dirá seus comentários, em seguida eu farei os meus comentários também, e o nosso secretário Mauro encerrará o encontro. Então, nós vamos começar pela Mariela, por favor. Pessoal, tenho convicção de que esse seminário foi muito bom, todo mundo, pelos comentários nos corredores, nos intervalos, no almoço, o retorno foi bem positivo. Então, a nossa intenção é continuar, né? Nós tínhamos já previsto um segundo seminário, um segundo momento, onde a gente faria, então, uma busca, né, do que nós tiramos de cada painel, do que foi apresentado, tanto pelos economistas, quanto pelos nossos parceiros, a Apex, a BDI, a FEE, né, e também pelos testemunhos dos empresários que nós convidamos. Esse segundo seminário ele vai ser feito agora logo, em janeiro, primeira quinzena de janeiro, mais tardar segunda quinzena de janeiro. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos resgatar todas as informações passadas aqui, as trocas de experiências relatadas aqui, através da gravação, da degravação e do texto que o pessoal da Critério vai nos dispor na segunda semana, mais tardar segunda semana de janeiro. É isso, né, pessoal? E aí, a partir disso, nós vamos sentar numa mesa, né, e conversar a respeito de que nós entendemos, de que nós podemos tirar de proveito, enfim, do que foi relatado aqui. Né? Só que nós temos um tema de casa. As apresentações vão ficar disponíveis, nem todas, porque tem algumas que são reservadas, para nós refletirmos em cima disso. Né? Todos aqui, toda a equipe, está convidadíssimo a fazer a avaliação também do que foi apresentado aqui. Então, é importante que, além de que a Luciane está fazendo, além do nosso quadro SWOT, nós também façamos as nossas considerações, cada um, né, para que a gente possa sentar, então, nessa mesa e a gente possa, então, realmente tirar, olha, os nossos pontos fortes são esses, nossos pontos fracos são esses, e a nossa agenda vai ser essa para 2013 e 2014. Né? Eu queria agradecer e destacar o trabalho da Luciane, que ela fez o design thinking, né? Matou a pau realmente, está show, está muito bom. Né? Nossa matriz SWOT, que todo mundo contribuiu um pouco. Né? E também agora vamos esperar então a gravação e a degravação. Tá bom? E um especial obrigado à equipe de toda a DPI, a Débora, né, que fez funcionar aqui, o Igor com as perguntas, com as provocações de todo mundo, né? E o apoio também da GDI, do BRDE, do Badesul, que fez esse encontro, esse primeiro seminário dar certo. Tá bom? Muito obrigada. Bom, gostaria de colocar 2 ou 3 considerações ou comentários. Primeiro, como colocou o Alvarez ontem na sua palestra, e enquanto falava a respeito da política industrial nacional, né? Política industrial, política de desenvolvimento é algo em construção, né? Sempre dinâmica, né? Então, esse esforço, esse seminário, esse conjunto de seminários que a gente vai realizar com esse foco de um olhar internacional e cujo objetivo final é um plano de ações estratégico, ou um plano estratégico para ações internacionais pró-desenvolvimento, ele faz parte desse processo de aprimoramento da nossa política industrial. A primeira versão ela já vem se mostrando um sucesso,
e em março a gente deve lançar, então, a revisão de todos aqueles cadernos setoriais. A gente pretende usar um conjunto de insumos que vem desse movimento sendo feito agora, além dos trabalhos que vêm sendo feitos nos grupos setoriais, para melhorar, então, aqueles programas setoriais, mas as contribuições que vêm desse conjunto de seminários, elas vão muito para além disso, né? Elas vão muito para além da nossa política setorial. Elas vêm para enriquecer, de fato, a nossa política industrial e a ideia de uma política de desenvolvimento mais robusta para o Estado. Fazendo um reprise rápido, né, vocês devem ter percebido que a forma como esse seminário foi organizado, ele nos levou, no início, né, na manhã de ontem, de uma visão, digamos assim, internacional, com alguns elementos de macroeconomia, passando para uma questão mais nacional, ontem à tarde, com a BDI, com a Apex, e hoje, né, para um papo mais, digamos assim, pragmático, no sentido de experiências do mundo real, e a gente procurou trazer 3 setores bastante distintos, diferentes, justamente para provocar essa questão da diversidade que a gente vivencia aqui no Estado. Essa diversidade, vocês devem ter percebido durante o dia de hoje, né, as realidades no setor, no complexo da soja, né, com relação ao que a gente viu hoje aqui à tarde, nos outros 2 setores, são completamente distintos. Né? Isso exige soluções específicas, né? Seja para a política setorial, seja para esse quadro de ações estratégicas, né, internacionais. Então, o desafio é grande, né? Haja vista essa diversidade, mas, como a gente estava dizendo, quando alguém falou em dificuldades hoje, durante algum momento, aí, 2 ou 3 vezes, alguém falou, puxa, mas quantas dificuldades? Bom, que bom que nós temos dificuldades, porque sempre que a gente consegue superar uma restrição ou uma dificuldade, a gente se diferencia. Não é? Ao momento em que o Rio Grande do Sul supera alguma dificuldade, alguma restrição, que certamente se apresenta também para outros estados da federação ou para outras regiões, nós nos diferenciamos. E aí esse diferencial é que nos faz mais competitivos. Eu gostaria também de aproveitar para agradecer a todo mundo que colaborou na organização do evento, a nossa equipe da Diretoria do Planejamento, que também auxiliou durante o decorrer do evento, fazendo um conjunto aí, além do trabalho da Luciane, um conjunto de anotações, né, que vão enriquecer aí os relatórios e as análises que a gente pretende fazer da agora até o próximo seminário que a Mariela já referiu. Então, meu muito obrigado. Bom, eu queria, inicialmente, lembrar que esse seminário vem sendo construído, ou foi sendo construído durante um bom tempo, né? Esse seminário é um trabalho coletivo, né? E que, na verdade, a gente foi colocando um norte para esse seminário. Quer dizer, quando a Mariela começou a propor a organização desse seminário, a gente pensou, eu pessoalmente pensei no seguinte, quer dizer, nós temos que ter uma visão absolutamente importante da economia internacional, ou seja, nós temos que jogar as nossas realidades dentro da economia internacional. E foi esse movimento de organizar a partir da economia internacional que deu as 2 primeiras apresentações dos Andrés, né? A meu ver, apresentações espetaculares, né? Extremamente bem documentada, extremamente criativa, e eu acho que ela criou um impacto absolutamente sensacional. Bom, nesse sentido, né, essa ideia de fazer da economia internacional permitiu que nós desdobrássemos as outras questões vinculadas ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, e portanto, tanto o Ivan, quanto a Mariela, quanto eu, aí nós convidamos o André Scherer, que participou decisivamente para a gente conceber esses determinados aspectos. Foi realmente concebido detalhadamente. Tivemos alguns obstáculos em função de pessoas eventuais que não puderam participar, mas a gente organizou um seminário extremamente coerente, que foi essa questão de vida economia internacional, ver a economia nacional e depois entrar nas discussões pragmáticas.
Bom, vocês vejam que a maneira como nós estamos concebendo isso aí, né, é exatamente, nós podíamos usar duas metáforas. A metáfora do carro que está na estrada, né, e, na verdade, quem está na linha de frente, tipo a GDI, tipo os bancos, etc., né, estão enfrentando aquela estrada e tem problemas na estrada, eles têm que decidir aqui e ali. Mas, de outro lado, a gente tem que perceber também que há algo por trás que faz com que existiu a estrada, que existiram os automóveis, que existiram determinada concepção daquela região, daquele mapa, etc. Ou seja, nós temos dois níveis, um nível mais macro, vamos dizer assim, eu até diria macrão, numa linguagem mais pessoal, né? E as questões práticas, né? As questões da pragmática. Então, esse diálogo, eu acho que é uma coisa que nós estamos começando a pensar, começando a ver, começando a atuar. Então, nesse sentido, eu acho que essa é a primeira questão, vamos dizer assim, da estratégia do seminário, foi exatamente colocar essa realidade, esse duplo movimento de uma questão muito mais ampla, macro, etc., que nos organiza nesse mundo e, ao mesmo tempo, a nossa realidade imediata, que nós somos obrigados a agir num determinado tipo de contato na sala do investidor, numa aproximação com a atração de investimento, no financiamento do banco, etc. Então, esse eu queria que ficasse claro que essa foi uma estratégia que nós fizemos nesse trabalho. Bom, o que isso vai nos permitir fazer? Eu gostaria de dizer que a Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento é uma secretaria importante no contexto geral do Estado. Nós temos tido relações bastante importantes com as diversas secretarias, a Fazenda é um caso, a agricultura é outro, a energia e infraestrutura, a SDR, etc. A ciência e tecnologia, enfim, um conjunto de relações. Então, nós temos relações de ordem laterais e temos relações em relação à sociedade. Bom, eu queria colocar o seguinte, nós estamos fazendo um passo que eu acho que é extremamente importante. O primeiro passo que a gente fez foi construir uma política setorial baseada na firma. Esse movimento de fazer a política setorial baseada na firma deu resultados absolutamente extraordinários, né? A sala do investidor é um exemplo disso, a relação do GEX é um outro exemplo, ou seja, é algo que se colocou como elemento fundamental. E nós temos um documento que tem, inclusive, sido motivo de elogio por parte de órgãos e de empresas, etc., de órgãos estatais, empresas, etc., que é o nosso documento da política setorial. Mas nós temos um documento que não é algo estático, é algo que está em processo de dinamismo, vamos dizer assim. E, nesse sentido, essa revisão que está sendo já feita dessa política setorial é uma coisa importante. Mas algo também aparece como importante, e aqui nesse seminário é o primeiro passo que nós estamos fazendo, que é essa passagem da questão da firma para a questão mais ampla, que são as cadeias de valor. Essa discussão das cadeias de valor, na situação limitada que nós fizemos, na verdade, nos abre para uma perspectiva muito mais ampla. Nós estamos num mundo onde as cadeias de valores estão se disputando, estão se organizando, estão se debatendo, etc. Então, sair da firma para pegar as cadeias de valor ou fazer um diálogo entre as cadeias de valor e a firma são algo fundamental para o nosso trabalho, né? Isso é decisivo. E por isso que é altamente estimulante para nós ver, por exemplo, como no primeiro dia, as coisas que a gente estava pensando, o empresário da Tecola meio que confirmou uma série de coisas. Se vocês pegarem cada um dos empresários que estiveram aqui, nós temos um diálogo bastante acentuado, bastante forte, bastante preciso, combinamos bastante com esse setor. Bom, obviamente que existem algumas dificuldades importantes, mas o que eu queria salientar nesse primeiro passo é que nós estamos fazendo uma passagem de uma política setorial para uma política de desenvolvimento. Quer dizer, quando nós vamos a Rio Grande e percebemos a indústria oceânica, e percebemos que essa indústria oceânica entra fortemente naquela região, coloca questões para a universidade, coloca as questões para a sociedade, coloca a questão para a prefeitura, coloca a questão para o porto, o que nós estamos vendo é que a nossa política setorial está se ampliando. Ela precisa de uma política de desenvolvimento, que obviamente não será feita somente por nós,
mas também por todo o governo do Rio Grande do Sul. Então, esse é o segundo ponto que eu queria marcar a atenção, que eu acho que o encaminhamento é cada vez mais nesse sentido. Não vamos abandonar, em hipótese nenhuma, a questão da firma, mas é fundamental que a gente tenha a noção de que nós estamos numa estratégia de desenvolvimento econômico, social, político, cultural, etc. Bom, o segundo ponto que eu queria marcar, que eu acho que deve encaminhar também a nossa situação, é, portanto, eu vou reenfatizar essa questão de que nós temos que fazer uma relação entre a firma e as cadeias de valor. Bom, isso nos encaminha para um outro problema, que é a mudança profunda que estamos tendo na sociedade mundial, que é a passagem do que eu costumo chamar da segunda revolução industrial para a terceira revolução industrial. Essa passagem, ela é tumultuada, ela é complicada, e aí tem um papel importante o Estado. E é isso que nos encaminha também esse seminário para discutir como é que nós vamos organizar as coisas dentro do Estado. No nosso caso, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, mas ela vai afetar também os outros setores. Então, essa passagem da segunda Revolução Industrial para a terceira, ela está exigindo um monte de infinitude de coisas. Há uma imprecisão, uma indecisão nas coisas. Por quê? Porque nós temos que não só ver quem são os setores que vão liderar essa transformação, e que é óbvio que são os setores de alta tecnologia, que são a liderança do processo, mas também como existe a arquitetura dessa nova sociedade. Essa arquitetura da terceira revolução industrial não é igual à da segunda. Uma das coisas que foi importante na nossa discussão aqui, e encaminha também um tema decisivo, que eu acho que é importante, é a questão do agronegócio. Veja o seguinte, nós temos a indústria oceânica, que é magnífica, nós temos a indústria eólica, mas nós temos uma situação no campo do agronegócio extremamente complexa, extremamente difícil, com alguns problemas, então é um desafio novo que vai acontecer. Mas, por outro lado, nós temos perspectiva. Qual é a perspectiva? Nós vamos entrar nessa terceira revolução industrial, no mínimo com essa situação, seja petróleo, seja minérios, nos casos do Rio Grande do Sul, principalmente, ou provavelmente, alimentos. O que significa isso? Vocês vejam que, num dos nossos encontros aqui, um dos debatedores disse o seguinte: olha, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Ora, essa ideia de celeiro